Verônica Lima Mensagens, trabalhando para um novo despertar. E há 4 anos, 5 anos atrás, vem chegando para mim frequências como o código Morse. E eu quis buscar o que era aquilo que estava ocorrendo na minha jornada. E eu me direcionei à doutora Olga Crinch, e eu queria estar entendendo aquela forma de conexão para que eu pudesse compreender um pouquinho, para poder estar trabalhando com aquela questão, compreendendo na medida do possível que o tempo ia passando. E ela me respondeu que iriam chegar até mim pessoas certas para estar me auxiliando no plano físico, a que a minha compreensão tivesse aí uma maior conexão, um maior entendimento. Olá! Nessa live de hoje estaremos falando aí sobre frequências arcturianas, sobre hertz, sobre um assunto que vale muito a pena compartilhar com cada um de vocês. Eu, Verônica Lima, canal Portal de Intercessão e Verônica Lima Mensagens, e Alex Rosa, do canal Extraterrestres Galaxy. O que vamos falar hoje para nosso público, Alex? A internet tem disseminado muitas informações verdadeiras, mas também muitos fake news, muitos achismos, muitas ideias pessoais transformadas em ideias fixas, em verdades eternas e absolutas. Nós precisamos sabermos diferenciar o que é verdade, o que é ilusão, o que vem de verdade do cosmos, do etéreo, dos nossos irmãos extraterrestres. E é óbvio que nós não conseguimos provar 100% o que nós falamos. Porém, as pessoas envolvidas com a espiritualidade, envolvidas com a ufologia, com nossos irmãos espaciais, elas sabem, conhecem, identificar essas verdades. Embora agências americanas, Pentágono, Congresso Nacional americano já estejam sabendo, e alguns membros de lá, informando e provando a existência de seres extraterrestres. Aqui no Brasil acontece isso muito pouco, pela falta de firmeza daqueles dirigentes que têm que trazer essas verdades, mas aos poucos já começou a ser liberada, essas informações começaram a ser liberadas de uma maneira muito efusiva e muito forte. Quando se fala de frequências, são coisas que acontecem o tempo todo. Nós estamos cheios de frequências que nós não conseguimos enxergar, ondas que nós não conseguimos enxergar. Quando Verônica Lima entrou em contato comigo há 4 anos atrás, ela estava um pouco confusa sobre algumas frequências que começaram a chegar. Eu me afastei por alguns motivos da questão ufológica por alguns anos, e a Verônica Lima buscou esse conhecimento de outra forma e conseguiu ter o fio da meada, porque as pessoas passaram para ela o fio da meada de como ela conseguia agir para receber essas frequências que foram desbloqueadas. E ela vai contar um pouquinho agora, ela vai dar uma introdução de como foi, e nós continuaremos. Bom, eu venho, como já falei em outros vídeos, trabalhando aí com médicos espirituais e médicos astrais. E há muito tempo de minha jornada eu venho tendo aí esses contatos, vamos dizer, com nossos irmãos amorosos, com irmãos de outra realidade. E vem chegando para mim já há algum tempo algumas questões que eu precisava buscar um pouco mais. E a coisa ficou bem mais séria na questão conexão com esses irmãozinhos. 4 anos de lá para cá, vamos dizer que houve um salto quântico, uma conexão da espiritualidade realmente ligada a esses irmãozinhos, espiritualidade e ufologia de mãos dadas, literalmente. Como todos vocês sabem, nós estamos aí na transição planetária.
E muitos irmãos estão entrando em conexão para auxiliar o Projeto Terra nessa transição. E os arcturianos é um deles. Eles estão aí nos auxiliando com cura, com informações, nem que seja de conta-gotas, para que nós possamos entendê-los, né? E também o auxílio aí na tecnologia. E há 4 anos, 5 anos atrás, né, vem chegando para mim frequências como código Morse. E eu quis buscar o que era aquilo que estava ocorrendo na minha jornada. E eu me direcionei à doutora Olga Crinch, e eu queria estar entendendo aquela forma de conexão para que eu pudesse compreender um pouquinho, para poder estar trabalhando com aquela questão, compreendendo na medida do possível que o tempo ia passando. E ela me respondeu que iriam chegar até mim pessoas certas para estar me auxiliando no plano físico, a que a minha compreensão tivesse aí uma maior conexão, um maior entendimento. E as coisas ficaram muito aceleradas, começou a chegar coisas assim que eu posso dizer que pessoas que não estivessem com preparo da busca não iriam entender e não iriam dar credibilidade de ir atrás do que era aquilo que estava chegando para eles. Uma dessas pessoas que auxiliou Verônica Lima foi o professor Jefferson de Souza, cuja biografia está sendo passada nesse momento. O professor Jefferson Borba de Souza teve sua primeira experiência com um ser extraterrestre aos 7 anos de idade, em Porto Alegre, um evento que marcou profundamente sua trajetória de vida. Desde então, seu interesse pelo desconhecido cresceu, levando-o a partir dos anos 80 a se dedicar intensamente à ufologia. Ao longo de sua jornada, Jefferson participou de diversos encontros e palestras ufológicas no Brasil, tornando-se uma figura conhecida entre pesquisadores e entusiastas do fenômeno. Sua busca por respostas o levou a viajar por vários países, incluindo diversas regiões da Europa e dos Estados Unidos, onde teria trabalhado na Agência de Defesa de Projetos Avançados, DARPA, um órgão governamental norte-americano responsável por pesquisas tecnológicas avançadas. Jefferson Souza é coautor de várias obras relacionadas ao enigmático Blue Planet Project, uma série de publicações que alegam revelar informações confidenciais, informações sobre OVNIs, alienígenas e conspirações governamentais. Entre os títulos associados a ele estão Blue Planet Project, UFOs and Alien Conspirates e Blue Planet Project. Trilogy, 3 books, Blue Planet, Lost Captures, Conspirates, Aliens and UFOs. Essas obras são conhecidas por compilar supostos documentos e relatos sobre a interação entre governos e entidades extraterrestres. Entretanto, a veracidade dessas informações continua sendo amplamente debatida e carece de comprovação científica, o que não é surpresa. De acordo com os relatos, Jefferson Borba de Souza foi encarcerado pelo governo dos Estados Unidos por mais de 20 anos, sob acusações controversas. Muitos acreditam que sua prisão foi uma manobra para silenciá-lo devido aos conhecimentos e pesquisas que ele desenvolvia sobre atividades paranormais e extraterrestres. Esses temas, frequentemente controlados e monitorados por grandes potências mundiais, continuam sendo objeto de debates e especulações dentro da comunidade ufológica. Hoje, o nome de Jefferson Borba de Souza permanece envolto em mistério, sendo lembrado por aqueles que buscam desvendar os segredos que envolvem o contato extraterrestre e a influência governamental sobre esse conhecimento. Uma das questões que me chamou muita atenção foi eu estar conversando com pessoas do meu convívio diariamente no telefone e os diálogos serem interrompidos por bips, né? Vamos chamar de bips, né? Por sons diferenciados. E aí aquilo se tornou mais constante.
Eu vi o áudio, escutei o áudio e digo o seguinte: a princípio parece ser som branco. O som branco é um som designado à conexão com o sistema neural humano. Então pode ser que seja algo parecido. Então o que faz é o seguinte: essa frequência que eles estão enviando, ela supostamente tem que se compatibilizar com a pessoa, com um alvo entendido, e uma vez que ele esteja sincronizado, então aí esse som vai adquirir uma consistência mais compreensível. Mas no momento ele simplesmente é uma forma onde a frequência neural e a frequência recebida estão buscando um elemento comparativo. Seria uma coisa assim, mais ou menos, ok? É bem interessante. Eu penso que esse é um caso que tem muito mais do que parece. Você tem que estudar isso quando seja possível. Espero que isso tenha ajudado. Porque saiu do meu telefone, foi para o meu notebook, foi para minha TV. E como eu sou uma buscadora e estou algum tempo envolvida aí na área da ufologia, eu consequentemente tenho contato com grupos ufológicos. E eu fui buscar alguma resposta, se alguém tinha. Eu lancei a pergunta se alguém tinha a resposta para esse tipo de som, esse tipo de ruído, se alguém já tinha conseguido ter essa experiência e tal. Foi aí que, através desse grupo de ufologia, do ufólogo Gevaerd, que hoje já não se encontra entre nós, né? Eu cheguei até o professor Jefferson Borba, e que me deu assim um auxílio no plano material, né, no plano físico, desse direcionamento, que aí eu fui buscar com unhas e dentes junto com a minha mentora, e eu e o Alex sempre em diálogo, sempre conversando ali, a gente pôde estar desvendando muitas questões. Isso ajuda muito você quando chegar a ter um insight, a ter um desdobramento, a ter uma intuição, você ir buscar por que você está recebendo aquilo na sua jornada física, porque você pode não ajudar só você, como está contribuindo aí de uma forma geral com os irmãozinhos e com tudo à sua volta. Então eu vou passar para vocês agora um pouquinho desses ruídos, desse som, para que vocês tenham mais ou menos uma noção. Quem não teve oportunidade ainda de estar assistindo, de ter assistido algumas outras lives que eu tive a oportunidade de participar, vou estar dividindo aqui com vocês agora. E esse trabalho vem ocorrendo já há algum tempo, todos os sábados às 22 horas com a doutora Olga Quinch, e essas conexões, né, essas frequências que continuam chegando para mim através dos meus aparelhos eletrônicos, através de conexões, e agora mais do que nunca direcionados a esse trabalho através da minha mentora, a doutora Olga Quinch. Nós estamos conectados, o nosso aparelho está conectado a vocês continuamente. Nós estamos conectados, o nosso aparelho está conectado a vocês continuamente.
Como vocês viram, ela escutou alguns ruídos que são frequências. Quando falamos frequências, ela tem vários sentidos. Tem a frequência com que você vai a algum lugar. Tem a frequência da sintonização de uma rádio. Tem a frequência de um nível vibracional de átomos e da frequência com que os seus átomos estão trabalhando no seu corpo. É dessas frequências que nós estamos falando que ela falou. E da frequência também com que vocês estão assistindo nossas lives. E que nós estamos aqui trazendo informações. Mas a questão extraterrestre, a questão de arcturianos, como eles estão num plano muito mais sutil, eles não conseguem se apresentar de forma física como nós estamos aqui de terceira dimensão. Mas eles se apresentam de forma holográfica, ou de forma mental, ou de forma representativa, e muito variavelmente de forma através de canalizações. É muito raro, mas também acontece. Então, nós na próxima live falaremos sobre os níveis dimensionais. O que tem na primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão e quantas dimensões existem, mas detalhadamente, de uma maneira como nunca foi falado aqui. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes que conectam ciência, biologia e ufologia. Falaremos sobre as frequências. Desde os átomos no seu corpo até as civilizações estelares, tudo vibra em ritmos específicos. E se eu te dissesse que seu coração, seu cérebro e até a Terra têm uma assinatura vibracional? Então, vamos decifrar. O que é frequência? Frequência é o número de ciclos por segundo medida em hertz. Por exemplo, um átomo vibrando completa 10 trilhões de oscilações por segundo, em comparação com o cérebro, que vibra em torno de 12 hertz por segundos, em ondas deltas e gama. A ressonância da Terra, ressonância Schumann, 7,83 Hz, coincidindo com as ondas alfas cerebrais. Frequências dos órgãos humanos. Coração, 1,2 Hz, associado à nota Fá. Pulmões, 0,2 Hz, com 12 a 20 respirações por minuto, sons do vento, comparado à nota Dó. Fígado, metabolismo lento, 0,08 Hz, mais ressonância mecânica em 5 a 10 Hz. O cérebro, a criatividade θ, 4 a 8 Hz, mais gama. Ideias brilhantes surgem aqui entre 30 a 100 Hz. Frequências na natureza e no cosmos. Átomos vibram em teras de Hertz, em molécula de água a 10 Hz. A ressonância Schumann, 7,83 Hz, chamada de batimento cardíaco do planeta. Universo. Radiação quando em 160 GHz, eco de Big Bang. Universo. Radiação cósmica de fundo em 160 GHz, que é o eco do Big Bang. Frequências arcturianas. Mensagens canalizadas falam em frequências como 144 MHz ou 432 Hz para ativação do DNA. A ciência. Megahertz são usadas em rádio. Não há evidências de efeitos biológicos diretos. Existem teorias e algumas comprovadas, como vemos aqui em diversas vezes com resultados absolutos, que alguns aliens avançados usam frequências que dominam a conversão entre energia e matéria. Um exemplo disso é o plasma em 5D. Frequências arcturianas. Mensagens canalizadas falam em frequências como 144 MHz ou 432 Hz para ativação do DNA. A ciência. Megahertz são usadas em rádio. Não há evidências de efeitos biológicos diretos. Existem teorias e algumas comprovadas, como vemos aqui em diversas vezes com resultados absolutos, que alguns aliens avançados
usam frequências que dominam a conversão entre energia e matéria. Um exemplo disso é o plasma. Solfégio, 432 Hz em relaxamento versus 528 Hz que proporcionam a cura do DNA. Efeitos são subjetivos. Cimática. Frequências criam padrões geométricos em líquidos, prova de que o som molda a matéria. Pensem, se tudo no universo vibra, será que civilizações avançadas usam frequências para comunicação ou viagem interdimensional? Ou quem sabe nosso próprio DNA é um arquivo sonoro esperando para ser decifrado? Deixe nos comentários sua teoria favorita. E não esqueça, a ciência ainda está desenvolvendo esses segredos. Mas quem já provou e foi beneficiado com essas frequências sabe muito bem do que nós estamos falando, pois suas experiências pessoais com sensações de calor, visões, insights e visões específicas durante meditações, sensações de alívio e progresso pessoal, físico e emocional, em transe ou autoindução, tenho testemunho de que essas forças existem e funcionam. Basta cada um correr atrás da sua verdade, buscando as suas respostas. Deixe nos comentários sua teoria favorita. Conte sua experiência com essas frequências. E não esqueça, a ciência ainda está desvendando esses segredos, mas a jornada é incrível. E aqueles que tiveram as experiências devem multiplicar seus conhecimentos. Aqueles que foram beneficiados pela harmonização de seu DNA e em alguns momentos encontraram a cura, o balançamento através das frequências arcturianas, multipliquem essas informações. Até a próxima! Aqueles que estão se preparando para trabalhar de uma maneira mais sutil, mais leve, vão estar entendendo do que nós estamos falando e fazendo, mais a Verônica do que eu. Eu ainda tenho que me entregar um pouco mais desse trabalho da luz de uma maneira muito mais efetiva, muito mais profunda. Eu prefiro agora, nesse momento, estar trabalhando nos bastidores, na preparação desses materiais. Sinceramente, quando nós falamos daquilo que nós amamos e do que nós vivemos, nós somos imbatíveis. E por mais que talvez nossas comunicações, informações sejam para alguns coisas óbvias, ou para outros, me fale algo que eu já não sei. O que nós falamos e trabalhamos é com aquilo que nós vivemos. Sim. É diferente. No dia a dia, isso aí. Acompanhe as imagens aí das captações com os nossos irmãozinhos que holografam aí para nós, que fazem essa conexão maravilhosa. Dá uma olhadinha nas imagens. Até a próxima. Verônica Lima Mensagens, trabalhando para um novo despertar.